Quando a tensão da guerra deu lugar à vida normal, vários focos de revolta e de luta estouraram. O exemplo da Rússia, a rigorosa paz punitiva imposta à Alemanha, as dificuldades em que logo se encontrou a recém-criada Sociedade das Nações, todas essas circunstâncias destabilizaram radicalmente o primeiro período depois da guerra no velho continente, dentro de cada país e nas suas relações internacionais. Entretanto, em 1922, para restaurar a ordem na Itália liberal, sacudida pelos tumultos populares, pela vitória eleitoral dos partidos de massas e pela pressão restauradora, subiu ao governo Benito Mussolini, líder do movimento dos Fasci di Combattimento. Como já ocorrera nos 2 anos precedentes, em que ficaram rastros de sangue entre 1922 e 1925, o fascismo tomou o poder, fez um acordo com a monarquia e o exército e instaurou um sombrio regime reacionário de massas com tendência totalitária. De 1922 até 1929, em quase toda a Europa, vários movimentos fascistas, ou de tendência fascista, olharam com admiração para a ideologia e o regime italianos. Um grande impulso para a difusão destes movimentos veio com a crise em 1929, que, partindo dos Estados Unidos, envolveu igualmente a Europa, com a queda da produção industrial e agrícola e do comércio exterior, o aumento do desemprego e a crise da classe média, com a queda da economia e da confiança. Não foi por acaso que, além daqueles na Europa Central e dos Balcãs, entre os quais a Hungria, a Áustria e a Polónia, o movimento fascista mais forte e duro de todos foi o nacionalsocialismo alemão de Adolf Hitler, que em 1933 subiu ao poder à custa da Democrática República de Weimar. Após 1929 e particularmente após 1933, movimentos de inspiração fascista difundiram-se por toda a Europa. Em alguns casos, subiram ao poder e instauraram regimes autoritários tradicionais. A repressão das oposições por toda a parte foi brutal, ao que se somava também a vergonhosa opressão e segregação e depois o extermínio racial. Essa tendência revelou-se desde cedo na Alemanha com os projetos de purificação da raça ariana, dos diferentes, doentes, idosos, homossexuais, ciganos, minorias étnicas, etc., para chegar posteriormente, durante a guerra, ao terrível Holocausto dos judeus, cuja deportação e extermínio foram planeados e sistematicamente executados. Em poucos anos, o eixo fascista entre Hitler e Mussolini rompeu todo o equilíbrio interno e internacional anterior. O regime nazi tinha por objetivo uma nova ordem europeia que previa uma profunda reestruturação política, económica, social e até demográfico-racial do velho continente. A expansão económica e o rearmamento da Alemanha nazi eram assim finalizados por Hitler, visando o domínio da Europa centro-oriental, a neutralização das potências liberais e a preparação da guerra para a dominação internacional, particularmente a leste, contra o inimigo político e racial da União Soviética bolchevista e eslava. Quando Tóquio se uniu ao eixo Roma-Berlim, com o potencial bélico e expansionista do imperialismo japonês, as condições da Segunda Guerra Mundial já estavam estabelecidas. Neste contexto, fascismo e nazismo levaram por diante a obra de destabilização da ordem internacional então vigente. Em 1935, em busca de êxito fácil, Mussolini atacou a Etiópia com o objetivo de fundar um anacrónico império colonial. A partir de 1936, Hitler e Mussolini apoiaram o general espanhol Francisco Franco e o seu pronunciamento contra a República Espanhola, apoio que levou a uma feroz guerra civil, concluída com a instauração em Madrid de mais um regime fascista, apesar da mobilização internacional antifascista. Caminhava-se em suma rumo a uma deflagração geral. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Assim se assentaram os grandes pilares do edifício e se construiu a paz, a ordem, a união dos portugueses.
Vamos hoje conversar acerca do custo da vida. É um assunto que está a preocupar toda a gente e com muita razão. Constitui tema geral de conversas, assunto frequente de artigos de jornais, dá matéria para o teatro da revista e até fornece mote para gazetilhas humorísticas. Salvação Nacional. Vai falar-lhes o general António de Spínola. Proclamação da Junta de Salvação Nacional. A libertação é toda a Obrigado. Parabéns ao Francisco. Não por um tribunal plenário. Nós não somos desses. Têm que ser julgados por um tribunal comum e com todas as garantias de defesa. Neste tom elevado, o 1º de Maio lança nas ruas do país 1 milhão de pessoas. Uma explosão que enche um dia não comemorado legalmente há 40 anos. O 1º de Maio voltava a ser feriado nacional, mas mais do que o Dia dos Trabalhadores, celebrava-se o próprio 25 de Abril.